É urgente, é breaking news. O ministro Alexandre de Moraes acabou de prender o cliente do advogado que vazou as mensagens do Cid. Handelton, como assim? Então o Mauro Cid, ele conversa com o advogado, aí o Mauro Cid tá violando o acordo e as ordens de Moraes, mas o Mauro Cid, que tinha que ser preso, não é preso. E aí o Moraes vai atrás de quem? Do advogado que falou com o Cid? Não. Vai atrás do cliente do advogado e prende ele por algo que foi o advogado que fez? Gente, isso é absolutamente surreal. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te trazer 3 coisas. Primeiro, essa notícia quentíssima. Em segundo lugar, quais foram os fundamentos da ordem do Moraes. E em terceiro lugar, para fechar, essa ordem é legal ou é ilegal? Bora então direto pro primeiro ponto com essa breaking news. Acompanha aí comigo. O Falcão, e a decisão do ministro Alexandre de Moraes é a seguinte: para que Marcelo Câmara, que foi também um dos ajudantes de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, seja preso. Ele foi preso, então ele estava em liberdade condicional, usava tornozeleira eletrônica e por essa decisão ele volta então a ser preso preventivamente por conta desse descumprimento das medidas protetivas que tinham sido impostas a ele. Então nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte, que a prisão ela foi determinada por conta do descumprimento de medida cautelar grave e risco à ordem pública, além da aplicação da lei penal. O ministro, ele instaura então um inquérito por conta de o advogado de Marcelo Câmara, Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, e o ex-ajudante de ordens, Marcelo Costa Câmara, e ele disse que determina então esse inquérito por conta desses diálogos que vieram à tona, diálogos esses que aconteceram em um aplicativo de rede social, no caso o Instagram, e no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, Marcelo Câmara então acabou saindo ali da linha que ele deveria seguir conforme a determinação da liberdade condicional a ele. Então o ministro... Gente, ela só tá falando de coisas que quem fez foi o advogado, não o Marcelo Câmara, não o cliente. Prestou atenção nisso? Diz que se trata de uma suposta prática do crime de obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa. E o ministro determina, então, que sejam ouvidos o advogado Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, além de Marcelo Costa Câmara. Mauro Cid, que é o delator, também deverá ser ouvido. E o ministro Alexandre de Moraes determinou, num prazo de 15 dias, que esse depoimento, então, seja novamente tomado. Então é mais um depoimento de Mauro Cid dentro dessa questão. E o ministro diz que, efetivamente, as condutas noticiadas indicam que o réu e o procurador tentam obter os dados sigilosos relativos ao acordo de colaboração premiada por meio de conversas realizadas pelo Instagram e por meio de contatos pessoais da Sociedade Hípica de Brasília, no período em que Marcelo Câmara estava preso. E o ministro segue dizendo que as denúncias são gravíssimas e as condutas noticiadas nos autos, indicando neste momento a possível tentativa de obstrução da investigação por Marcelo Câmara e pelo seu advogado Luiz Eduardo Kuntz, que transbordou, segundo a decisão do ministro, ilicitamente das obrigações legais de advogado. Então... Gente, bora lá, vamos analisar isso aqui. Vamos agora pro segundo ponto, depois eu mostrar pra vocês o que foi a notícia, vamos agora analisar quais são os fundamentos da decisão. Primeiro, o Moraes prendeu o cliente por conta de algo que não foi ele que fez, que foi o advogado dele que fez. Pelas informações aí da Globo News, a gente não tem nenhuma informação de qualquer conduta direta do Marcelo Câmara, mas sim do advogado dele. Ele sim, o advogado conversou com o Mauro Cid no Instagram. Em segundo lugar, Moraes mandou ainda abrir um novo inquérito para investigar tudo isso, incluindo o advogado Eduardo Kuntz. Em terceiro lugar, o Moraes ele diz que o crime seria o de obstrução de investigação, mas não explica que obstrução de investigação de fato que seria essa aí.